futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia e vamos atualizar vocês aí algumas situações. Antes, se puder, deixa o like que ajuda a gente bastante e segue a gente também lá no Instagram. Bom, a situação é a seguinte, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações apuradas pelo companheiro Lucas Pedrosa ainda pouco depois do jogo contra o Vitória. Vamos falar um pouquinho da situação de Alexandre Pássaro. A grande tendência é de fato de que ele não continue no Vasco, muito em função do Alexandre Pássaro, caso ele pudesse continuar no Vasco desse ano para o ano que vem, ele não ter mais carta branca. E aí, por esse motivo, ele mesmo estaria pedindo demissão. Por quê? O presidente Jorge Salgado não tem intenção em demiti-lo, e o Alexandre Pássaro não abre mão de ter carta branca e fazer o que ele bem entende no departamento de futebol do Vasco. Vamos explicar para vocês um pouco como é que foi tratado o departamento de futebol do Vasco no decorrer de toda a temporada. Desde a gestão do Alexandre Campelo, o Vasco não tem mais aquele cargo de vice-presidente de futebol, cargo que chegou a ser comandado boa parte na gestão do Campelo pelo próprio Campelo. Ele acumulava a presidência e a pasta de vice-presidente de futebol. Já na reta final, ele trouxe o José Luiz Moreira para trabalhar com ele. Perdeu as eleições e aí quando o Jorge Salgado assume, esse cargo foi novamente, entre aspas, destituído, porque na prática o Jorge Salgado fazia essa função. E se vocês lembrarem da informação que os companheiros do canal Atenção Vascaíno nos trouxeram, as únicas pessoas que podiam pisar no CT do Vasco, hoje no CT Moacir Barbosa, era o presidente Jorge Salgado e o próprio diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro. Todos os outros vice-presidentes e o restante da cúpula do Vasco não iam ao CT do Vasco. Era como se o Vasco fosse dividido em dois, departamento de futebol e o restante do clube do Vasco, beleza? A pressão da base de apoiadores do Jorge Salgado, desde os seus vice-presidentes ao restante dos componentes, ninguém quer mais aceitar essa situação. O Salgado aceita, reconhece que realmente foi um erro, mas o Alexandre Pássaro, segundo o companheiro Lucas Pedrosa, não aceita trabalhar sem ter carta branca para ele gerir o departamento. Então, com isso, o próprio estaria pedindo para se desligar do Vasco no final da Série B. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa, qualquer mudança no departamento de futebol só deve ocorrer depois do término da Série B, que é no final do mês de novembro. Ou seja, trocando em miúdos aí, a partir do mês de dezembro. Isso corrobora com a nota oficial que a assessoria do Vasco passou pra gente. Eu recebi da assessoria do Vasco uma informação aonde o departamento de futebol do Vasco e a diretoria iriam se pronunciar apenas após o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Por agora, ninguém viria a público para poder se manifestar. Aí vou aproveitar e dar uma pincelada breve aqui. Um nome que começou a ganhar força no Vasco nos últimos dias é o nome do Alexandre Matos. Tem trabalhos muito bons aí no América Mineiro, no Cruzeiro e também no Palmeiras. Alexandre Matos, nos últimos 8 anos, ganhou 5 títulos nacionais, principalmente por Cruzeiro e por Palmeiras. E nesse momento ele não está trabalhando em nenhuma equipe. No ano passado ele estava defendendo o Atlético Mineiro, que hoje é comandado pelo Rodrigo Caetano, que foi procurado pela diretoria do Vasco no começo do ano, mas a diretoria fez apenas uma consulta e não levou à frente. A gente teve a oportunidade de contratar o Rodrigo Caetano no começo do ano e a diretoria preferiu trazer o Alexandre Pássaro. E agora a gente está vendo o Atlético Mineiro levantando a taça do Campeonato Brasileiro. A gente ia ser campeão brasileiro? Não, está na segunda divisão. Mas com certeza o Rodrigo Caetano, pela experiência que tem, tanto de mercado como de Vasco, lembrando aí que o último ano de glória, vamos colocar assim que foi o ano de 2011, foi comandado pelo Rodrigo Caetano, que tem 2 passagens no Vasco da Gama. Falando agora da pasta de jogadores, o Lucas Pedrosa trouxe algumas informações. Vanderlei, Zeca, Hernando, Rômulo, Michel, esses jogadores aí, os que foram contratados nessa temporada, dificilmente ficam no Vasco pro ano que vem. Alguns nomes o Vasco ainda está estudando como é que vai decidir a situação. Germancano, que tem um contrato encerrando no final do ano. O volante Andrei, que é um jogador que tem mercado, inclusive tem sondagens já de equipes de Série A. E algumas outras peças, como por exemplo Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa, hoje a tendência é que o Andrei saia, porque está muito desgastado no Vasco, e que o Germancano também talvez não fique,
porque o Vasco, para mantê-lo, ia pedir para ele reduzir o salário. Hoje ele tem um dos salários mais altos do elenco e hoje o jogador tem mercado na Série A. Inclusive, a perda do pênalti do Germancano na partida contra o Guarani deu uma arranhada na imagem dele. Inclusive, a nossa maior torcida organizada aqui, a Força Jovem, que assistiu meu vídeo anterior, colocou ele na lista dos jogadores que eles não querem mais ver no Vasco para a temporada do ano que vem. Então, a própria situação do Germancano está hoje como uma incógnita, segundo o companheiro Lucas Pedrosa, com a tendência maior do jogador não ficar no Vasco para o ano que vem. Eu vou falar um pouco para vocês agora do Ribamar e do Riquelme. O Ribamar ganhou uma ação da Justiça do Vasco e o Riquelme está sendo monitorado por uma equipe italiana. Antes de eu trazer essas informações, presta bastante atenção aqui. Galera, tá chegando já o nosso sorteio aí de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Olha que camisa maravilhosa. E na verdade não é nem esse o principal foco. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Você que quer ganhar uma renda extra, tá perdendo a oportunidade de fazer isso de maneira profissional. Tem muitos jogos aí no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League. E se você acompanhar direitinho, você que entende de futebol, tá perdendo a oportunidade de fazer muito dinheiro fazendo apostas esportivas. E de quebra, ainda participar dos nossos sorteios aqui todos os meses de 6 camisas do Vascão. Você que quiser fazer suas apostas lá na 1xBet e participar dos nossos sorteios, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, o atacante Lucas Ribamar, que hoje está no América Mineiro, tinha ingressado na justiça contra o Vasco, cobrando pouco mais de R$1.200.000, mas o martelo foi batido e o Vasco terá que pagar o jogador R$800.000. O jogador ganhou essa causa do Vasco hoje na justiça. Vamos falar do lateral esquerdo Riquelme. O jogador está sendo monitorado pela Atalanta da Itália. Inclusive, a equipe joga a Liga dos Campeões, tem feito boas temporadas no campeonato italiano e teria mandado representantes ao Brasil para monitorar o jogador mais de perto. O Vasco colocou uma multa rescisória bem alta para o Riquelme. Hoje a multa dele passa da casa de 30 milhões de euros e o jogador poderia a qualquer momento estar recebendo uma proposta da equipe italiana. Apesar do Vasco ter feito um ano horrível e está muito mal, o jogador está bem valorizado e deve ser cobiçado pelos europeus nessa janela de transferência. Qualquer atualização sobre a situação do Riquelme eu trago para vocês aqui no canal. Para finalizar, 2 temas curtinhos. Fernando Diniz foi perguntado o que fazer para os jogadores do Vasco terem um mínimo de motivação nesses últimos 3 jogos, porque hoje, sinceramente, a minha maior preocupação é o Vasco continuar fazendo esses vexames. Eu tô temendo os jogos agora que faltam, porque o campeonato já não vale mais nada. Mas a nossa dignidade, a nossa vergonha na cara de torcedor é o que está em jogo. O jogo ontem contra o Vitória não valia nada, mas o sacode de 3-0 vira motivo de gozação para mim e para você. Então a preocupação hoje é que o Vasco pelo menos não faça vexame nos jogos finais, porque o elenco já está totalmente desmobilizado. E o Fernando Diniz foi perguntado o que fazer para o Vasco ter um mínimo de motivação nesses jogos na reta final. E aí foi perguntado também o que ele acha do elenco do Vasco, porque na semana passada ele foi perguntado da avaliação que ele fazia do elenco, ele tinha dito que o elenco tinha sido bem montado, e após mais uma pancada, ele foi perguntado novamente: Diniz, você continua achando que o elenco do Vasco foi bem montado? Dessa vez, o treinador mudou um pouco o discurso e reconhece que muitos erros foram cometidos na montagem do time do Vasco para essa temporada. Tem que ter jeito. A gente não pode jogar da maneira como a gente se comportou hoje, nem do jeito que a gente se comportou contra o Vitória, nem contra o Botafogo. Então a gente tem que trabalhar, treinar, e quando for jogar, a gente tem que jogar totalmente diferente do que foi hoje. Independente se vai ganhar, perder ou empatar. Isso a gente não tem controle, mas a gente tem que entregar muito mais do que a gente entregou nesses 2 últimos jogos. Em nenhuma entrevista na minha vida eu fiquei expondo o jogador e não vou expor o jogador aqui. O elenco, a decisão você toma na hora que você tem que tomar lá atrás. Lá atrás, se você fez a crítica, esse elenco é fraco quando ele foi montado lá atrás, ela é pertinente. Agora que a gente não conseguiu o acesso, o Vasco não conseguiu o acesso, é uma coisa meio óbvia. Você fala assim, porra, erramos muitas pessoas erraram. Os personagens que estavam aqui, todos não deram conta de levar o Vasco para o acesso.
Mas a formação do elenco, e são bons jogadores, eles têm, né? O Zé, que é um jogador campeão olímpico, o Morato, jogador do São Paulo, depois teve na Série A. Então o elenco foi bem montado, o Rômulo já teve passagem aqui. Eu não acho que o elenco foi mal montado lá, a montagem do elenco ela é feita lá. Agora, a configuração, agora, hoje, a gente vê que, assim, que errou, a gente errou, a gente não conseguiu. Então todo mundo que estava envolvido nisso acabou errando, todo mundo teve a sua parcela, a sua contribuição. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês e logo mais aí no finalzinho da noite eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. É isso, qualquer novidade eu chego aí para vocês com novas informações. Tô monitorando de perto a situação do Alexandre Pássaro. Valeu, fui!